A Bíblia proíbe mulheres utilizarem calças compridas? Por mais incrível e absurda que seja essa pergunta, é a dúvida que muitos cristãos têm, uma vez que alguns religiosos isolam o texto do contexto e fazem proibições que a palavra de Deus nunca fez. O texto mal interpretado de hoje se encontra em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, e diz: A mulher não usará roupa de homem, nem um homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Alguns religiosos que nada sabem de hermenêutica e exegese leem os textos bíblicos e tiram conclusões precipitadas, colocando no texto bíblico suas opiniões pessoais e fazendo exegese em vez de exegese. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, ele não menciona calças compridas, uma vez que sequer esse tipo de roupa existia nos tempos bíblicos. Moisés escreveu o Pentateuco há 3.500 anos atrás, aproximadamente. E nesse texto, esse tipo de roupa sequer existia. Homens e mulheres utilizavam túnicas com distinções entre os sexos. Havia túnicas para o sexo masculino e túnicas para o sexo feminino. O que o texto está falando ao pé da letra é que mulheres não deviam utilizar túnicas masculinas, ou transportar armas, usar uniformes de guerra, e os homens utilizar túnicas femininas. Então, nós vemos que existiam as túnicas que faziam a distinção entre os sexos. Ambos, homens e mulheres, usavam túnicas, que eram semelhantes aos vestidos utilizados atualmente. O que Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 condena é o transvestismo. É a pessoa usar a roupa do sexo oposto e se comportar do sexo oposto. E nós vamos entender dentro do contexto por que eles faziam esse tipo de coisa. Então, uma mulher que ela utiliza calças femininas, ou um homem que utiliza calças masculinas, eles não estão violando o mandamento de Deus em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Eles estão agindo de conformidade com o texto bíblico. Agora, o que não pode é o homem utilizar roupas de mulheres, no caso calças femininas, e mulheres utilizarem calças femininas, ou os homens utilizarem saias. Então, utilizar roupas do sexo oposto seria pecado dentro da sua cultura. Por exemplo, em algumas culturas, como a Escócia, os homens utilizam roupas semelhantes a saias. Na cultura católica, os padres utilizam a batina. E eles não estão transgredindo o mandamento de Deus dentro da sua cultura. Então, o que a Bíblia proíbe é usar roupas do sexo oposto, roupas imorais, roupas vulgares, mas a Bíblia não menciona calças compridas, sejam masculinas ou femininas. A Bíblia de Estudo Andrews, na página 253, diz: A mulher não usará roupa de homem. É, portanto, proibido obscurecer ou apagar a distinção social entre os sexos, por qualquer motivo dentro do contexto de determinada cultura. O travestismo era uma forma imprópria de comportamento sexual associada ao culto de alguns deuses não israelitas. Para os povos modernos, se as calças são uma peça do vestuário, usado normalmente tanto por homens quanto por mulheres, elas não são um problema. Se, porém, somente as mulheres costumam usar vestidos, os homens não devem usar esse tipo de roupa. Bíblia de Estudo Andrews, página 253. Então, nós vemos que a proibição aqui é utilizar roupas que seriam roupas próprias para o sexo oposto. Então, eu posso usar qualquer roupa do sexo masculino, que não seja uma roupa vulgar, uma roupa extravagante, assim também como a mulher pode usar qualquer roupa do sexo feminino. A Bíblia de Estudo de Genebra, na página 226, ela diz: Não usará roupa de homem peculiar à mulher. As mulheres não deviam adotar os atavios de um varão, por exemplo, transportar armas, e os homens não deviam vestir-se como mulheres. Deviam ser respeitados os símbolos da diferença entre os sexos, e apesar desses símbolos variarem com a passagem do tempo e da cultura, de cultura para cultura, permanece de pé o princípio da distinção entre os sexos. As violações da ordem da criação, tal como o homossexualismo e a bestialidade, são abomináveis. Também tem sido sugerido que a troca de roupas masculinas por femininas e vice-versa faziam parte de práticas religiosas pagãs. Então havia os prostitutos cultuais nos templos e eles
se vestiam de mulheres e assim arrecadavam dinheiro com a prostituição para ornamentar os templos dos deuses pagãos. Então o que a Bíblia está proibindo, no caso, é utilizar roupa do sexo oposto. Mas a Bíblia não menciona calças compridas nem proibição de mulheres utilizarem calças femininas. Então segue aí mais uma explicação. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e que a Bíblia realmente ela não fala aquilo que as pessoas acham que está falando. Ela fala aquilo que ela realmente diz. Aquele abraço e até a próxima.